Bom dia! Tudo bem com você? Hoje o tema é o resultado de perseverar na palavra, dando continuidade a 2 Timóteo, capítulo 3. Estaremos finalizando hoje, então, esse capítulo, perseverando na palavra de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te exalto. Eu te agradeço por esse dia, Pai. Eu louvo a Ti por o Senhor ter nos guardado. Essas cidades, a qual a minha também está, debaixo de muita chuva e muitos lugares aí alagados, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, que o Senhor venha dar ali, né, o socorro bem presente na hora da angústia, e o Senhor venha, Pai, cuidar de cada família, de cada pessoa que se encontra nessa situação, e sabemos que Tu és um Deus maravilhoso e não perde o controle de nada. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e já te glorifico, me colocando em plena dependência da Tua revelação, Espírito Santo. Tu tens total liberdade para fazer em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Eu louvo a Deus porque de alguma forma tá um friozinho gostoso, mas por outro lado, o Senhor tem cuidado da gente, né? A gente sabe que há vários lugares aí de alagamento, mas o Senhor tem cuidado de nós. Então vamos à palavra? Aqui diz, né, ainda na carta de Paulo a Timóteo, acerca do cuidado no sentido ali, né, a palavra certa é resultado do perseverar na palavra. E aí ele fala assim, ó, mas você tem me observado e sabe que eu não sou dessa espécie de pessoa, dando continuidade à palavra de ontem, porque ontem estava justamente falando das pessoas que não têm Deus no coração, das pessoas que de alguma forma são egoístas, são orgulhosos, prepotentes, né? Ensinam a palavra, mas não vivem, e o próprio apóstolo Paulo testifica: você sabe, né, que eu não sou esse tipo de pessoa, por isso eu lhe escrevo justamente para que você tenha aí o discernimento. E ele fala: você sabe em quem eu creio, a maneira como eu vivo e o que eu quero. Então, a maneira com os princípios de Deus, estava vivendo pelos princípios de Deus, e o que ele queria era viver para Deus. E assim foi. A gente vê que depois que Paulo se converte, tudo dele era para o Senhor Jesus, né? Então, e aí ele fala: você conhece o amor que há em mim, por isso eu persevero, né? Eu persevero na fé. Você sabe que a minha fé em Jesus é por Ele por quem eu tenho sofrido. E aí ele vai falar quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação em relação a esse evangelho. E sabemos que sim, o apóstolo Paulo, ele foi preso, né? Ele estava aqui, né? De alguma forma preso, ele apanhou, né? Ele foi desacreditado de muitas pessoas, ele sofreu um naufrágio. Mas de alguma forma ele não desistiu, porque ele sabia em quem ele cria, né? Então ele fala: você sabe das minhas aflições e o que eu tenho passado por conta do evangelho, né? Ele até relata aqui sobre Antioquia que ele ia, Icônio que ele ia, Listra que ele ia, né? Mas ele diz que em todo o tempo o Senhor estava livrando, o Senhor estava guardando, o Senhor estava ali cuidando dele, né? E aí ele ressalta, né,
De fato, há homens malignos, falsos mestres, e eles estão se tornando cada vez piores, enganando muitos e ele mesmos, né, sendo enganado com a escolha de anunciar um falso evangelho, né? Porém, aqui ele deve, né, Paulo ressalta, vocês devem continuar a crer nas coisas que lhes foram ensinadas. E aí eu ressalto a palavra, porque Paulo ensinou o modo de vida, né? Em todos os livros de Paulo, se você for esmiuçar, ele fala acerca do casamento, como deve ser, ele fala da vida das viúvas, como deve ser, ele fala do comportamento do marido com a mulher, como deve ser, da mulher para com o marido, da mulher para com seus filhos, né? Ele fala da forma como os obreiros da casa de Deus, os mestres, pessoas envolvidas ali com o evangelho, deveriam de fato exercer ali o seu papel. Então, Paulo, ele traz de alguma forma resultados práticos daquilo que Deus o entregou acerca dessa perseverança, de perseverar na palavra, de seguir o que está escrito, de seguir o que de fato precisa para ter uma caminhada dentro de um resultado que perseverante na palavra. Perseverante na palavra. Então significa que eu e você, de alguma forma, podemos, né, e devemos perseverar na palavra, porque aqui ele fala, vocês devem continuar a crer nas coisas que lhes foram ensinadas. Então, todas as cartas de Paulo têm o objetivo de trazer os princípios daquilo que agrada a Deus, de trazer a vontade do Pai, justamente para que você caminhe perseverante. Então, aqui ele diz, né, que as escrituras sagradas, elas foram ensinadas para ele, ainda quando ele era criança, quando eu era pequeno. E ali, né, nela que contém as palavras de sabedoria para aceitação do Senhor Jesus mediante a fé, né? Então ele fala que toda escritura de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é o quê? Verdadeiro, para fazer o quê? Nos compreender, fazer que compreendamos o que está errado em nossas vidas e nos endireitarmos, para que isso nos ajude a fazer aquilo que é correto. Então, qual é o propósito, né, do resultado de perseverar na palavra? Reconhecer as falhas que existem em nós e mudar. Reconhecer as falhas que existem no nosso caráter, no nosso comportamento. Olhando para a palavra, vemos as falhas que estão em nós e, de acordo com esse olhar, esmiuçar a palavra faz com que eu e você nos endireitamos. Eu e você possamos estar caminhando alinhados aos princípios, aos valores, ao caráter, aquilo que Deus nos instrui através da sua palavra para justamente seguir endireitando as nossas veredas, porque nós por nós mesmos é impossível. Mas Deus, ele faz tudo isso através da sua palavra. Então é importante, né, você saber que a palavra de Deus, ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar o quê? Bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para a boa obra. Então a palavra de Deus, além de forjar o nosso caráter, além de alguma forma mostrar aquilo que precisamos mudar, ele nos capacita a nos tornarmos pessoas melhores, capacitados para fazer a obra de Deus. Então, eu e você passamos pela forja da palavra. Eu e você passamos pela peneira, né? Vamos colocar assim, a palavra de Deus, ela vem e se encaixa em nós,
uma vez que eu renuncio aquilo que não provém de Deus para colocar algo perfeito dele, porque aqui ele diz, ela é o meio de Deus, que é o meio que Deus se utiliza para nos tornar bem preparados, mas em todos os pontos, ou seja, todas as áreas da nossa vida, como marido, como mulher, como filha, como amiga, como sogra, como qualquer ponto, seja caráter, seja vida financeira, seja dentro do equilíbrio emocional, todas as áreas. A Bíblia engloba desde Gênesis a Apocalipse, tudo ao nosso respeito, no corpo, na alma e no espírito. Então é importante você saber que a palavra de Deus, ela te capacita e ela te habilita, né? A palavra, ela te habilita a viver aí de uma forma que agrade ao Pai e você sendo transformado por ela em todo o tempo. Então é importante a palavra de Deus, esmiuçarmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. É importante crermos na palavra. Perseverar nela vai nos trazer um resultado de excelência, ponto a ponto das nossas vidas, para que de fato o Senhor Jesus venha e nos transforme. E se você ainda não foi impactado pela palavra, se você ainda não tem o Senhor Jesus, eu peço que você faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida e que a tua palavra, que é o próprio Jesus, né? Porque a Bíblia diz que lá em Gênesis Jesus é o verbo. Ele entra e muda toda a minha vida e toda a minha história. Muda a minha vida. Eu te entrego a minha vida, meu corpo, alma e espírito. Que o Senhor venha me conduzir na excelência e transformação de todas as áreas daquilo que precisa ser mudado em amor a ti. Amém. Se você fez essa oração, você pode ter certeza que o Espírito Santo entra na sua vida. Agora cabe a você ler a palavra, buscar ao Senhor, buscar uma igreja que se aproxime mais, né, da palavra de Deus, porque existem inúmeras igrejas, mas inclusive nesse capítulo 3, Paulo está dizendo aí acerca dos falsos mestres. Então você busca uma igreja que esteja realmente comprometida com a palavra de Deus, porque conhecereis a árvore pelo fruto, e então você passa a ter uma vida transformada, recebendo a palavra de Deus e caminhando em obediência a ela, perseverando na palavra, porque o resultado disso tudo é a vida eterna com o Pai, é a vida com o Senhor Jesus, ou no arrebatamento, ou na sua morte, mas você vai ter a garantia. Se você permanecer firmado na palavra, em obediência a ela, você vai morar com o Senhor Jesus no céu. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Pai, porque é a tua palavra que nos forja, é a tua palavra que nos endireita, é a tua palavra, Pai, que nos ordena a caminhar num caminho de disciplina, comunhão, intimidade contigo. Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão através de mim. Então Jesus é a verdade da palavra, ele é o verbo que se fez carne, veio até nós, morreu, ressuscitou, está com o Pai a ponto de voltar a qualquer momento. Então, Pai, que possamos estar preparados, estarmos caminhando de acordo com a tua vontade e o teu querer, sendo transformados e perseverantes na tua palavra. Assim eu te louvo, assim eu te glorifico, assim eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Ninha. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser, Ele irá preparar uma nova palavra e Ele permitindo, estarei com você amanhã, encerrando então a semana. Amém? Tem voado, né? A verdade é essa, o tempo tem voado. E curta, né?
compartilhe essa palavra, se inscreva no canal. Se você quiser abençoar meu ministério, é semeando para frutificar, @gmail.com. Fique à vontade, que Deus te abençoe e retribua mais e mais. Então, até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.